Você já tentou entender a Trindade e saiu mais confuso do que entrou? Talvez alguém tenha resumido tudo em frases prontas, 3 em 1, 1 em 3, e no fim, aquilo soou como um quebra-cabeça impossível. O problema é que muita gente convive com essa sensação por anos, acredita, repete, defende, mas não compreende de verdade. E quando um mistério central da fé é tratado como um enigma inalcançável, a vida espiritual pode ficar travada, como se a fé fosse um dever frio, e não uma experiência viva. Mas e se eu te dissesse que a Trindade não foi revelada para te confundir, e sim para te mostrar o coração de Deus? E se a complexidade que te assustou não fosse uma equação sem solução, mas uma porta para entender por que o amor de Deus é tão profundo, tão real e tão transbordante? Existe uma crença muito forte, e muito comum, de que a Trindade é um conceito inalcançável, um assunto reservado para teólogos e debates antigos. Só que essa crença precisa ser quebrada. Porque, na Bíblia, a Trindade não aparece como um obstáculo, ela aparece como a chave que sustenta toda a história da criação, da redenção e da comunhão. Para começar do jeito certo, precisamos firmar o alicerce que a própria Escritura coloca como inegociável: Deus é um. Antes de falarmos de 3 pessoas, precisamos honrar a declaração que sustenta toda a fé bíblica, a unidade absoluta do Senhor. No Antigo Testamento, Israel viveu cercado por culturas que adoravam muitos deuses, divindades da fertilidade, da guerra, do sol, da chuva, do mar, de árvores, de montanhas. O mundo ao redor era um oceano de politeísmo e idolatria. Nesse cenário, Deus levanta um povo e coloca nele uma marca: vocês não vão se parecer com as nações. A identidade de Israel não era apenas cultural, era teológica, espiritual, de aliança. A base de tudo era esta: o verdadeiro Deus não é um entre muitos, ele é o único Deus. Essa verdade se concentra de forma poderosa na declaração de Deuteronômio 6, 4, conhecida como o Shema: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Isso não era apenas um versículo bonito. Era confissão diária, memória viva, herança repetida de geração em geração. Era falada em casa, ensinada aos filhos, guardada no coração. Em outras palavras, o monoteísmo bíblico não era um detalhe, era o centro. Deus é soberano, eterno, autoexistente, criador de todas as coisas. Ele não divide seu trono com ninguém. Ele não compete com outros seres divinos. Ele é o fundamento de toda a realidade. E aqui vem um detalhe interessante: quando olhamos com atenção a língua hebraica, percebemos nuances que ampliam nossa visão. A palavra usada para um em Deuteronômio 6, 4, é Echad. Essa palavra, em vários contextos, pode comunicar uma unidade que não é necessariamente solitária, mas uma unidade completa, integrada, harmoniosa. Um exemplo conhecido aparece em Gênesis 2, 24, quando a Escritura diz que o homem e a mulher se tornam uma só carne. São 2 pessoas, mas formam uma unidade real, profunda e inseparável na aliança do matrimônio. Isso não prova a Trindade sozinho, e é importante dizer isso com honestidade, mas abre espaço para entendermos que a unidade divina não precisa ser interpretada como uma solidão absoluta. A Bíblia sustenta, desde cedo, que Deus é um, e ao mesmo tempo, começa a sugerir que essa unidade é mais rica do que a nossa imaginação simplista consegue captar. Por isso, o monoteísmo bíblico não é o inimigo da Trindade. Na verdade, é o cenário onde a Trindade faz sentido. A Trindade não ensina que existem 3 deuses. Ela afirma algo mais profundo: existe um único Deus, uma única essência divina, e esse Deus existe eternamente em 3 pessoas distintas. A unidade não é negada, ela é preservada com força. E é exatamente por isso que, ao longo da revelação, a Bíblia consegue apresentar distinções pessoais em Deus sem cair no politeísmo. O Deus verdadeiro é um. E dentro dessa unidade perfeita, há relacionamento, comunhão e amor. Quando voltamos aos primeiros capítulos de Gênesis, encontramos indícios que apontam para essa profundidade. Um dos textos mais conhecidos é Gênesis 1, 26, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que o nós? Por que façamos?
Alguns tentam explicar dizendo que Deus estava falando com anjos, mas o próprio texto bíblico não sustenta essa ideia, porque o ser humano não é criado à imagem de anjos, e sim à imagem de Deus. Além disso, a Escritura é firme ao afirmar que Deus é o Criador único, e ninguém participa da criação como um co-criador do mesmo nível. O que vemos em Gênesis 1, 26 não é um conselho com criaturas. É um vislumbre de uma conversa interna, um eco de uma realidade relacional dentro do próprio Deus. Outro detalhe que chama a atenção é o nome hebraico Elohim, usado frequentemente para Deus no Antigo Testamento. A forma da palavra é plural, mas curiosamente ela aparece com verbos no singular quando se refere ao Deus de Israel. Essa combinação, um substantivo plural com ação singular, não é um acidente literário. De novo, isso não é uma prova matemática da Trindade, mas é um sinal, um traço, uma marca que a Escritura deixa desde cedo. Como se a Bíblia dissesse, Deus é um, absolutamente um, mas não pense nessa unidade como algo raso, vazio ou solitário. Há mais aqui do que seus olhos conseguem ver no primeiro olhar. Com isso em mente, entendemos uma coisa crucial: antes mesmo do Filho se encarnar e antes mesmo do Espírito ser derramado de maneira especial sobre a Igreja, a revelação já carregava impressões dessa complexidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não surgem como personagens improvisados no Novo Testamento. Eles não aparecem porque os cristãos inventaram uma doutrina. A Trindade não é um remendo teológico, é a explicação mais fiel do conjunto das Escrituras. A unidade do Senhor é o chão firme. E dentro desse chão firme, as páginas bíblicas vão abrindo espaço para enxergarmos uma comunhão eterna. Agora, para deixar isso ainda mais claro, precisamos olhar para um ponto decisivo: a criação. A Bíblia não descreve a criação como um evento solitário e isolado, como se Deus estivesse sozinho no universo executando um ato impessoal. Quando consideramos toda a revelação bíblica, Antigo e Novo Testamento, percebemos a ação coordenada do Deus triuno. Existe harmonia, não competição. Existe cooperação perfeita, não disputa. E isso revela algo sobre a própria essência de Deus: Deus é relacional em seu ser, não apenas em suas obras. Gênesis 1 apresenta Deus como o iniciador de tudo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele é a fonte, o autor, o arquiteto supremo. Tudo começa porque Ele quis. Tudo existe porque sua vontade soberana trouxe o universo do nada à existência. A criação não é fruto do acaso, ela é fruto de propósito. E esse propósito nasce no coração de Deus. Em seguida, Gênesis 1:2 nos mostra outra dimensão da cena: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo não aparece como um detalhe poético, mas como presença ativa. O verbo hebraico usado ali transmite a ideia de um mover cuidadoso, como quem envolve, sustenta e prepara. É como um pássaro que paira sobre o ninho, protegendo e aquecendo, garantindo vida e forma. A matéria estava informe, mas a presença do Espírito aponta para a organização, a vitalidade e a sustentação da criação. Ele é o agente que vivifica, que mantém coeso, que sustenta a obra em andamento. E então, quando chegamos ao Novo Testamento, uma luz ainda mais clara ilumina o início de todas as coisas. O Evangelho de João declara: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:1-3. João está dizendo que a criação aconteceu por meio do Filho, o Verbo, o Logos. Ele não é criatura. Ele não é uma força. Ele é Deus, e estava com Deus. Isso revela distinção pessoal e unidade essencial ao mesmo tempo. O apóstolo Paulo reforça essa visão em Colossenses 1:16-17, pois nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ou seja, o Filho não apenas participa da criação, ele é o meio, o agente, e também o propósito. Tudo converge para ele. E mais, tudo se mantém coeso nele. Existe um fio eterno sustentando o universo, e a Escritura afirma que esse fio está no Filho. Quando juntamos essas peças, o quadro fica forte: o Pai inicia e ordena, o Filho executa como verbo criador, e o Espírito move, vivifica e sustenta.
Não são três deuses trabalhando juntos, é o único Deus revelando sua ação em comunhão perfeita. E antes mesmo da história humana começar, a Bíblia nos mostra que Deus não é uma solidão eterna. Ele é comunhão eterna. E essa comunhão se torna o fundamento para entendermos tudo o que vem depois, principalmente a redenção. A partir daí, a narrativa bíblica converge para Jesus. E aqui muitos tropeçam, porque existe uma tentativa constante, ao longo dos séculos, de reduzir Jesus a algo menor, um mestre moral, um profeta elevado, um exemplo de bondade, um revolucionário espiritual. Só que a Escritura não permite que Jesus seja encaixado nesse molde. A identidade de Jesus é o centro da fé cristã. Se Jesus não é plenamente Deus, a mensagem do Evangelho desmorona. E se ele é plenamente Deus, então a Trindade deixa de ser uma teoria distante e passa a ser a realidade que explica a salvação. Paulo afirma em Colossenses 2, 9, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Perceba a força da frase, não é um pedaço de divindade, não é uma centelha, não é um reflexo. É a plenitude. A totalidade. E habita corporalmente, ou seja, de modo real, concreto, na encarnação. Jesus não abandona sua natureza divina, ele assume a natureza humana. Ele não se torna menos Deus, ele se torna Deus conosco. A encarnação não é Deus deixando de ser Deus, é Deus se aproximando do homem. O próprio Jesus confirma essa unidade essencial com o Pai. Em João 10, 30, ele declara, eu e o Pai somos um. Isso não é apenas unidade de propósito, como se fossem dois aliados no mesmo projeto. Os ouvintes entenderam o peso da afirmação, porque reagiram com indignação e desejaram apedrejá-lo por blasfêmia. Eles sabiam que Jesus estava se colocando em igualdade com Deus. E há um momento ainda mais marcante em João 8, 58, quando Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não diz eu era, como quem apenas afirma a antiguidade. Ele usa uma expressão que ecoa o nome revelado em Êxodo 3, 14, quando Deus se apresenta a Moisés como eu sou o que sou, Eie Eshereie. No grego do Novo Testamento, Jesus usa ego eimi, eu sou. É uma reivindicação de eternidade, preexistência e identidade divina. Não é uma metáfora. É uma declaração. Além disso, as obras de Jesus revelam prerrogativas que a própria tradição judaica reconhecia como exclusivas de Deus. Ele perdoa pecados, e os líderes religiosos ficam escandalizados porque entendem, somente Deus pode perdoar pecados. Ele ordena a natureza, acalma tempestades, anda sobre as águas. Ele recebe adoração. E isso é decisivo, porque um profeta fiel não recebe adoração, ele a recusa. Jesus, porém, aceita. Depois da ressurreição, Tomé se prostra e diz, meu Senhor e meu Deus. João 20, 28. Jesus não corrige Tomé. Ele não diz não, eu sou apenas um mensageiro. Ele recebe aquela confissão porque ela é verdadeira. A Escritura ainda afirma que o Filho tem autoridade de julgamento. João 5, 22 a 23 declara que o Pai confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Isso é enorme, a mesma honra. A mesma reverência. A mesma glória. Se o Pai é Deus e deve ser honrado, e o Filho deve ser honrado da mesma forma, então o Filho participa da mesma essência divina. E isso não destrói o monoteísmo, isso aprofunda o entendimento de quem Deus é. Chegamos então ao Espírito Santo, a terceira pessoa que muitos interpretam mal. Em muita conversa popular, o Espírito vira uma energia, uma força, uma sensação, um vento simbólico, uma emoção quente. Mas a Bíblia não fala do Espírito assim. A Escritura apresenta o Espírito como pessoa divina, ele fala, ele orienta, ele ensina, ele decide, ele se relaciona. E mais, ele é Deus. Um texto muito claro está em Atos 5, 3 a 4. Pedro confronta Ananias e diz que ele mentiu ao Espírito Santo. Em seguida, Pedro conclui, não mentiste aos homens, mas a Deus. A mentira ao Espírito é tratada como mentira a Deus. Isso não é linguagem figurada. É uma afirmação direta de divindade. Além disso, o Espírito possui atributos pessoais.
Apocalipse 2, 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala. Ele comunica. Jesus promete em João 14, 26 que o Espírito ensinará e fará lembrar tudo o que ele ensinou. Ou seja, o Espírito instrui, revela, traz à memória. Isso é a ação de alguém consciente, não de uma força impessoal. Paulo adverte em Efésios 4, 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Uma força não se entristece. Tristeza é linguagem relacional. É a resposta de alguém que ama e se importa. Isso mostra que o Espírito não é algo, ele é alguém. E quando Paulo descreve, em 1 Coríntios 2, 10 a 11, que o Espírito sonda todas as coisas, até as profundezas de Deus, ele aponta para uma característica divina: o Espírito conhece a mente de Deus de modo pleno. Isso só faz sentido se ele participa da mesma natureza divina. A participação do Espírito atravessa toda a Bíblia, ele está na criação, ele inspira as Escrituras, ele capacita profetas, ele unge Jesus para o ministério, ele atua no nascimento de Cristo, ele sustenta a missão, ele transforma o crente. E há um evento em que as três pessoas se manifestam de forma pública e simultânea: o batismo de Jesus. Em Lucas 3, 21 a 22, enquanto o Filho é batizado, o Espírito desce sobre ele em forma corpórea como pomba, e a voz do Pai se ouve do céu: Tu és meu Filho amado, em ti me agrado. Pai, Filho e Espírito, distintos, presentes, atuando juntos. Não é uma pessoa usando três máscaras em momentos diferentes. É comunhão real, revelada no tempo. E agora chegamos ao ponto que mais causa tropeço: como pode Deus ser um e três ao mesmo tempo? A resposta começa com um ajuste de pensamento. A Trindade não é uma soma matemática de peças, como se Deus fosse um mais um mais um. Também não é um jogo de palavras para esconder contradição. A doutrina bíblica afirma algo mais profundo: Deus é um em essência e três em pessoa. Uma essência divina, três pessoas distintas. É um mistério, sim, mas mistério na Bíblia não significa absurdo. Significa uma verdade elevada, revelada por Deus, que ultrapassa nossa capacidade de reduzir tudo a fórmulas simples. Para evitar distorções, duas coisas precisam ser rejeitadas com firmeza. A primeira é o politeísmo, a ideia de que existem três deuses. Isso é incompatível com toda a Escritura. Deus é um. A segunda é o modalismo, a ideia de que Deus é uma pessoa só que muda de modo, como se às vezes ele fosse Pai, às vezes Filho, às vezes Espírito, apenas alternando máscaras. O modalismo falha porque a Bíblia mostra as pessoas agindo simultaneamente e se relacionando entre si. No batismo de Jesus, por exemplo, não existe alternância, existe presença conjunta e distinta. Então, como organizar essa verdade? A Bíblia ensina que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Ao mesmo tempo, o Pai não é o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai. Eles são coeternos, coiguais em glória, unidos em vontade, e inseparáveis em essência. A distinção está em quem cada um é, a unidade está em o que Deus é. É uma única natureza divina existindo eternamente em três pessoas. Um texto que resume isso com força é Mateus 28, 19, a grande comissão. Jesus ordena: vide, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Repare, em nome, singular, e em seguida, três pessoas mencionadas. Um nome, uma autoridade, uma divindade. E, ainda assim, distinção pessoal real. Outro texto que ecoa essa estrutura é 2 Coríntios 13, 14, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Três pessoas, um Deus, e uma bênção que envolve o crente em uma relação completa com a divindade. É verdade que a palavra Trindade não aparece como termo técnico na Bíblia. Mas isso não significa que a realidade não esteja lá. A Igreja, ao longo dos séculos, não inventou Deus, ela lutou para descrever fielmente o Deus que a Escritura revela. Diante de erros e distorções, ela buscou termos para proteger a fé bíblica: um só Deus, três pessoas. O objetivo não era criar um enigma, era evitar que a mensagem fosse corrompida.
E aqui está a virada mais bonita de todo esse assunto: a Trindade não é um quebra-cabeça frio. Ela é a explicação mais profunda para uma afirmação simples e explosiva: Deus é amor. Em 1 João 4:8, não está escrito apenas que Deus tem amor ou mostra amor, mas que Deus é amor. Amor não é apenas algo que Deus faz, é parte do que Deus é. Só que isso levanta uma pergunta inevitável: antes da criação, antes de existir mundo, estrelas, anjos e humanidade, como Deus podia ser amor? Amor, por definição, envolve relação. Envolve doação. Envolve comunhão. Se Deus fosse eternamente uma solidão de uma única pessoa, para quem ele expressaria esse amor antes de criar tudo? A Trindade responde esse enigma com beleza. O amor não começou quando Deus criou o universo. O amor não foi algo que Deus precisou aprender. O amor é eterno porque Deus é eterno. Desde sempre, o Pai ama o Filho. Desde sempre, o Filho ama o Pai. E o Espírito é a comunhão perfeita, o vínculo vivo desse amor eterno. Em João 17:24, Jesus ora ao Pai e diz que foi amado antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que existisse qualquer criatura, já existia amor em Deus. Isso muda tudo. Isso também significa que Deus não criou o universo por carência. Ele não criou porque estava sozinho e precisava de companhia. O Deus triuno é plenamente completo em si mesmo. Ele não precisa de adoração para se sentir maior. Ele não precisa de criaturas para preencher um vazio. Ele cria porque o amor transborda. A criação é generosidade, não necessidade. É um derramar da plenitude, não uma tentativa de suprir falta. Quando Deus cria o ser humano à sua imagem, ele cria seres voltados para relacionamento. Nós fomos feitos para comunhão, com Deus e uns com os outros. E quando o pecado entra, ele não quebra apenas regras, ele quebra relacionamento. Ele fere a comunhão. Ele distorce o propósito. Mas é exatamente aí que a Trindade aparece, não como teoria, mas como ação salvadora. O Pai planeja a redenção, o Filho executa a obra na cruz, e o Espírito aplica essa obra ao coração humano, trazendo vida, regeneração e transformação. Jesus, o Filho, entra na história para restaurar aquilo que foi partido. Ele vive, ensina, revela o Pai, morre e ressuscita para reconciliar o homem com Deus. E o Espírito é derramado para habitar no crente, fortalecer, orientar e santificar. Romanos 5:5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, o amor que existe eternamente em Deus começa a tocar nossa vida por dentro. A Trindade não é apenas uma verdade sobre Deus, é a realidade que molda a nossa salvação e a nossa experiência com Ele. Perceba a beleza: pelo Filho, somos perdoados e justificados. Pelo Espírito, somos habilitados, ensinados, fortalecidos e transformados. E no Pai, encontramos filiação, identidade, lar. Não é um conceito frio, é o mapa da fé. A doutrina protege a verdade de que somos amados por um Deus que, em seu ser mais íntimo, é comunhão perfeita de amor. É por isso que a Trindade não deve ser tratada como um assunto distante. Ela é o coração da mensagem cristã. E agora chegamos ao ponto mais importante: depois de atravessar essa jornada, a pergunta final não é o quanto você entendeu em termos intelectuais. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Porque se essa verdade ficar apenas como informação, ela vira mais um tema religioso. Mas se ela entrar na sua vida, ela se torna transformação. Se o Espírito Santo, o próprio Deus, habita em você, como você pode continuar vivendo como se estivesse sozinho, abandonado, fraco ou sem direção? Se você foi convidado a participar da comunhão do Deus vivo, como pode manter hábitos que destroem sua fé por dentro? O que muda hoje, na prática, quando você entende que o Deus que te salvou não é um ser distante, mas um Deus relacional que te chama para perto? Deus triuno está envolvido na sua história. Ele chama, Ele sustenta, Ele corrige, Ele cura, Ele fortalece, Ele sela para a eternidade. Então a decisão é sua: essa revelação vai ficar apenas no nível da curiosidade, ou vai se tornar combustível para uma vida mais profunda? Você vai continuar repetindo frases prontas, ou vai buscar comunhão real?
Você vai tratar Deus como um assunto teórico, ou como o Deus vivo que te convida para o centro do seu amor? Se esse tipo de conteúdo está te edificando e te ensinando algo novo, aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e escrever nos comentários de onde você está assistindo, sua cidade ou seu país. É sempre especial ver até onde essa mensagem está chegando. Porque conhecer a Trindade não é colecionar conhecimento, é ser atraído para mais perto do Deus que é amor eterno, perfeito e transbordante.